Bom dia, galera da Renúncia. Renúncia, o título do tal do livro, que para o grupo passa a ser nosso livro. Eu já li essa coisa, sei lá, umas 3, 4 vezes. E para mim é sempre novo, porque é só o que eu vivo. Então, a gente tem uma experiência nessa vida que parece longa, mas depois a gente vai com certeza saber que não é longa, é curta. Quando a gente tiver outra consciência melhor, ou quando a gente sai do corpo, que muitas vezes a gente consegue, e aí, assim como o Pollux, nosso personagem aí, que vai ser o padrezinho, com grande chance a fracassar, estamos nós aqui com grandes fracassos e alguns acertos. E se olhar pela cabeça, pela mente, parece mais fracassos que acertos. E a coisa anda meio que assim. Mas aí a gente olha o mundo, daí a volta, que sempre foi, e vai ver que tem muito pouca gente. Não vou ficar repetindo muito, mas na verdade precisava repetir algumas vezes para expressar em verdade que a coisa não anda muito boa, não. E tem pessoas que acham isso lindo, ótimo, né? Não se importa com a volta, desde que o próprio prazer esteja funcionando, esteja sendo vivido. Então acham que a vida é esse prazer próprio. E aí esse tipo de conceito, de valores, faz com que tudo esteja bom. E quando acontece algo ruim, que é natural, né? A gente está aprendendo, aí passa a ser um inferno. Não aguenta nada. São aquelas pessoas que vão se revoltar e descascar o couro dos outros, porque sofreu um não. Então, aqueles que já foram chamados à renúncia, eles um pouco conhecem o sim e muito conhecem o não. Mas isso tem um significado, um sentido. Senão era negativo, não é isso. Onde a gente descobre que não é negativo é dentro da natureza, fora do homem. Uma árvore, quando cai, ela dá suporte, se dá a muito mais vida naquele tronco caído. É o que vai nascer ali, de orquídea, de bromélia, de outras plantas. Nossa! Então, begônia, na floresta a gente vê isso. Que um cai, aquele corpo caiu, a alma não caiu. A gente sente que a alma está viva, mas o corpo vai ser ajuda para outros que vão nascer. Isso, sem esse drama que é aqui. A gente aqui sofre drama. Então, estamos aí no chamado exercício da renúncia. Quem já teve desde pequeno, quem não teve uma época boa. Mas isso é uma coisa que todo mundo vai encarar. E muitos estão encarando. E também sabemos que a maioria não encara bem. Então vamos lá, galera da renúncia. Rindo é o melhor, né? Então hoje a gente vai recomeçar um pouquinho antes, numa frase, eu diria tenebrosa. A gente parou com o diálogo entre os dois amigos, Alcione e Antênio, né? O encarregado lá da direção de evolução dela, lá na comunidade de Sírios, nome doido, né? Bem longe da Terra. Alcione já não é mais da Terra. Ela já vive em Sírios, mas ainda não se desligou.
obviamente. Aí vocês vão conhecer a história, que nunca começa, porque esse preparo é muito importante. Senão, a gente não tira para a nossa alma, para a nossa sustentação. Vira só passatempo, que é isso. Chega de passatempo. Vamos encontrar esse alimento que sustenta e que traz alegria. E que depois vai dar numa melhor. Que a gente não sabe como, mas alguns creem. Outros não. Mas vamos tentar acreditar que estamos indo, crescendo na renúncia para um preenchimento maior. E aí, a frase, e como o pecado ainda domina no mundo, isso foi dito pelo Antônio, a tarefa apostólica, o apóstolo aqui na Terra, apóstolo da vida, em seus movimentos, seus trâmites, terá sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Então foi isso que o Antônio está simplesmente protegendo, amparando e tornando consciente a encarnação da moça, que vai ser um disparate. Ela vai ser uma coisa totalmente além da realidade. E aí a gente fica ansioso para ver a ação, como que essa mocinha, essa criança, desde pequena, ela age, como ela é bacana, né? E o contrário, mas isso custa. Porque o contraste entre a Alcione e os outros é gritante. E aí, ele está dizendo, o pecado, e como o pecado ainda domina o mundo, quer dizer, a maioria vive. Então, vou dar uma maneira de olhar esse tal de pecado, palavrão feio, horrível, coisa de religião velha, de maneira de entender, que não compreende muito, limitada. O que a gente pode olhar como pecado, que o Antônio falou, uma maneira de vocês pensarem é a lei natural da vida, a tendência de passar uma experiência aqui na Terra humana e uma desumana, só voltada para si. Então, quando a gente vê essa moça, eu não sei se ela morreu cedo, mas não morreu velha, não. A gente vê que ela agiu para bem de todos o tempo todo. E ela era somente feliz, vocês vão ver no fim. Ela tinha que ter serviço, trabalho, cuidar, amar, se dar. E era corajosa, porque não era coragem. Ela tinha uma fé que Deus estava ali. Essa é a explicação, Deus estava ali. Ela era muito doida para a cabeça das pessoas comuns. E não é o nome dela, isso não diz nada, Alcione, nem é muito bonito. Beleza está dentro, o sentimento dela. Então, o pecado é basicamente a pessoa não seguir a própria consciência, que alguma coisa não material, graças a Deus, sutil, que existe antes de nascer, que existe depois, e que se espera que evolua, nos ajude a evoluir como personalidade, ao ponto da pessoa sentir, pô, estou do lado dessa pessoa e me sinto bem. Essa é uma pessoa que transmite bem, mas não está chamando de melhor, pior, boa, nada disso. Eu lido naturalmente com essa pessoa e ela me faz bem. Então, tocando o barco, a maioria ainda vive longe disso, em toda a Terra. Tanto é que ela nem mais está na Terra.
Esse desligamento é imediato. Não é o corpo dela teve na Terra. Ela não era a princesa, a beleza, a riqueza, nada. Vocês vão ver a história. Mas ela tinha essa bondade, esse amor que sustentava ela o tempo todo. Então, o que se pode dizer dessa moça é que ela estava bem com ela, mais que a gente. Ela era uma moça contente e precisava fazer um movimento de ser focado no bem comum e não no bem próprio, no querer coisas materiais, sobretudo. A vida dela vai ser, então, já deu para ver, uma missão. Não é missão. E aí é um caminho focado com objetivo, porque ela conseguia estar junto da consciência dela, coisa que ainda nós usamos a experiência encarnatória para aprender, que a gente não consegue. E é caminho natural a gente aprender também. E aí, seguindo. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus movimentos será sempre um doloroso sacrifício. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Então já entendemos que ela vai ser martirizada. Os que se não desprendem da terra, crucificados, desses missionários, nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos chamados opróbrios humanos. É só sacrifício. Vamos dizer, um exemplo. Você tem aí um escritor inglês na Inglaterra, horrorosa, cheia de preconceito. Destruíram um escritor que era um poeta e que era profundo, chamado Shakespeare. Ele foi paupérrimo e esse nome famoso, que o inglês hoje louva, foi jogado na vala comum, sem ninguém. Igual a ele é difícil. Ele penou bem. Então é o caso do tipo que ninguém sabe, morreu sozinho, caluniado, acusaram ele de tudo, humilhado, encarcerado, ferido. Raros triunfaram, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste, Alcione, semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo. O tempo deles não é o nosso, mas quando encarna, aí demora. Lá não demora, não. Peregrinarás, quer dizer, viverás nessa onda por algum tempo, quando estiver aqui. Retalhada de angústias. Você meditou nisso, Alcione? Ela é muito doida. Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Ela gostava daquelas pessoas. Então, meteu a cara e foi. Venturosa serás se puderes aceitar o sofrimento na terra, dentro desse conceito, exclamou o mentor, com grande tranquilidade. O homem comum nos seus interesses mesquinhos não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o prazer, o gozo de sofrer, de padecer, por cooperar sinceramente
na edificação do reino de amor, no caso da terra de Jesus. Jesus vê o coração, vê o meu coração, e diz ela, ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares relativamente ao trabalho e difícil da redenção nesse engrandecimento da vida. O Antênio se comoveu porque ele sentiu que aquela loucura que ela falava era verdade. Ele sentiu a pureza desse espírito, que é natural, né? Mas Alcione tinha uma coisa, uma virtude que vocês vão ver, de chorar. Ela cantava. A maluca cantava na hora da dor, e isso vai salvar a galera muitas vezes. É com esse canto, com a música, que ela vai salvar a situação deles, da família dela, sempre ferrados. Eles vão estar sempre ferrados. Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução, respondeu afinal: pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guardas todos os preceitos justos e necessários, imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Senhor, pelo amor de Deus. Senhor é Deus, mas em nome do amor, vamos melhorar essa linguagem. Amor é além da gente. É a nossa essência, é o que nos dá a vida. Alcione transbordava de júbilo santo, quer dizer, uma alegria santa. Quem estava ao lado dela, vendo que ela estava feliz em fazer esse sacrifício, em ter permissão, viu que ela estava muito, muito, muito bem. A suave emoção daquela hora abria-lhe portas resplandecentes e alegrias inexcedíveis tocavam a moça. Considerando, então ela era preenchida por poder fazer, considerando, disse o amoroso instrutor, que partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial que exigirá muito trabalho e renúncia. Ela vai trabalhar o tempo todo e vai ter também muita renúncia. Ficas desde já desligada de tuas obrigações nesta esfera de Sírios, a fim de te adaptares. Ela não estava mais acostumada à terra, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam no mundo, no que precinto deverás gastar quase 10 anos terrestres. Então ela, para poder fazer essa loucura que ela ia fazer, ela tem que se adaptar daquela coisa santificada, maravilhosa. Na verdade, não é nem santo, é harmônico. As coisas se combinam com as coisas, as pessoas trabalham juntas. É uma harmonia que, se a gente falar, a gente chora. É sem palavras, só no silêncio sentir a onda de Sírios. Mas todo mundo pode, e até deve, imaginar o que seja uma vida em harmonia. O contrário da Terra. É como está na natureza, numa natureza harmoniosa, né? Mas ela precisou de 10 anos para sair da vida que ela tinha lá, para descer para a Terra.
O outro já estava, então eles têm uma diferença aí de pelo menos 10 anos, né? Então, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no que pressento deverá gastar quase 10 anos da Terra. O tempo lá é outro. Alcione, vertendo lágrimas de alegria, quer dizer, chorando de alegria e gratidão, aproximou-se, tomou a destra, quer dizer, a mão, ela pegou a mãozinha do Antênio e murmurou: Deus te recompense, que a sua misericórdia te abençoe, exclamou o instrutor, acariciando os cabelos dela. Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória futura, e que com certeza aconteceu. A criatura amada de Pólux ainda se conservou no templo até o fim do dia. Aí já pula para Pólux. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço dos raios dos 3 sóis diferentes, aí já pula para ela. O planeta dela, o mundo dela, né, que já não é como aqui, é quase luminoso, tem 3 sóis diferentes, né? Em deslumbramento de cores, Alcione reuniu-se a numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai misericordioso. Diferente da Terra, uma prece feita lá no mundinho dela é uma viagem. Aqui é um momento tão viajante quanto, mais de sacrifício, lá de felicidade. O firmamento enchia-se de claridades, cheias de cores policrômicas e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina num oceano de luz. A carinhosa benfeitora osculou, quer dizer, beijou a fronte dos companheiros de serviço divino e partiu. Chega, eu não aguento mais ler, peço desculpa, vamos terminar, porque agora vai começar a história daqui a pouco, né? E aí é só a gente entender que terminou, os dois se preparando para as encarnações, e isso é que determina a história. Foi um projeto de vida, não foi ao acaso, né? Tem um sentido profundo, mas onde a gente descobre nisso a vida para a gente. Beijo no coração e desculpe não ler mais.